a sensação de não sentir mais prazer naquilo que ela costumava sentir antes, o prazer, um paciente viciado naqueles joguinhos, né, das bets. Ele não contava para ninguém que ele já estava bastante endividado, não queria admitir, e ele começou a ter sintomas no corpo. De acordo com os estudos, com as pesquisas, é o país mais ansioso do mundo, por conta de vários motivos, né? Então a ansiedade é uma das dores mais silenciosas do ser humano. Parecia que eu ia ter um infarto, mas aí, na verdade, é a bendita da ansiedade generalizada que a pessoa está tendo ali, e é difícil dela admitir para ela mesma ou de contar para um profissional. Olá, seja muito bem-vindo para mais esse episódio. Aqui sempre falamos sobre saúde, prevenção e qualidade de vida, com especialistas renomados no sentido de esclarecê-los, no sentido de evitar surpresas altamente perigosas. Se você se preocupa com a sua saúde e quer viver mais e melhor, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum episódio e compartilha com quem você ama. É claro que queremos ouvir você. Deixe seu comentário, dúvida ou sugestão de tema aqui embaixo. Sua participação é fundamental para que construamos juntos um espaço de informação e de prevenção. Agora nós vamos para o episódio de hoje. Hoje, no Doenças Silenciosas, vamos falar sobre o que o exame de sangue não mostra. Quais dores emocionais se escondem atrás de uma vida normal? O que é depressão sorridente? Por que tanta gente se sente ansiosa, vazia ou desconectada e não procura ajuda? Quem nos vai ajudar a decifrar esses sinais invisíveis é a psicóloga minha convidada, Paula Manzoli, a quem eu tenho um imenso prazer em receber aqui. Ela é especialista em saúde emocional. Se você já se sentiu exausto, sem razão, vazio, sem explicação ou no automático da vida, esse episódio de hoje é para você. Tem gente que faz todos os exames médicos e não encontra nada, mas a dor é real, a exaustão é real. O problema está na mente. Nem toda dor aparece no exame de sangue. Por favor, Paula, se apresente, é uma honra. Muito obrigado por estar aqui. Me sinto envaidecido, orgulhoso. É um prazer muito grande. Fica à vontade. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. É também uma honra estar aqui com você. Para mim é sempre muito bom a gente poder falar de um assunto que para muitas pessoas ainda é um grande tabu. Bom, eu sou Ana Paula Manzoli, eu sou mãe, eu sou psicóloga há 20 anos, eu trabalho aí nessa luta da saúde mental, porque isso eu costumo dizer que é um chamado desde lá da minha infância de entender um pouco do comportamento, entender um pouco da mente humana. Então eu sempre, lá na infância mesmo, eu nem sabia o que era psicologia, mas eu já ficava ali tentando entender o que tinha por trás daquele comportamento, ou daquele sorriso, ou daquela fisionomia das pessoas, principalmente na época professores, né? Eu falava, por que essa professora ela tá sorrindo, mas o sorriso dela vem só aqui e o olhar dela aparentemente um olhar de tristeza. E por aí eu comecei a querer entender um pouco mais e não parei até que um dia uma amiga me disse: "Amiga, você podia ser psicóloga?" Eu nem sabia o que era. E aí fui buscar essa profissão do qual eu me dedico até hoje com muito prazer, porque não tem acho que uma coisa mais importante, né, do que uma mente saudável. E eu me sinto honrada de estar aqui com você, podendo falar um pouquinho para as pessoas sobre isso, das maiores dificuldades, das maiores dores. Inclusive, o tema aqui, né, dores silenciosas, é uma coisa que pega muitas pessoas, principalmente às vezes por falta de autoconhecimento.
Tá certo. Muito bem. Ok, Paula, vou fazer a primeira pergunta. Quais sinais sutis indicam que alguém está emocionalmente doente, mesmo sem perceber? Bom, eu costumo perceber nas pessoas, até mesmo antes delas chegarem para a terapia ou de procurar ajuda, cansaço. Aquele cansaço que você, assim, eu passei em casa, passei dormindo, eu descansei, eu passei o final de semana, mas eu começo a semana cansada. Eu acho que esse é um sinal. Insônia, a pessoa ela ou não consegue dormir, ou não dorme bem, ou ela dorme muito, mas acorda com a sensação de que não descansou. Às vezes dores no corpo, dores de cabeça, a sensação de não sentir mais prazer naquilo que ela costumava sentir antes, o prazer. Então, às vezes, a pessoa gostava, por exemplo, de estar com os filhos, de estar com os netos, de passear, de ir à praia. Eu tive uma paciente que ela sempre visitava os netos e era na praia, inclusive, e ela falava que quando ela chegava lá, ela só tinha vontade de ficar na casa, ela não tinha vontade de brincar mais com eles, ela fez todos os exames, né, para entender se ela estava com alguma coisa, a gente vai entrar um pouco mais para frente sobre isso, mas é quando, você não consegue mais ver prazer e o seu corpo também não acompanha aquele ritmo que a mente deseja ou aquele ritmo que você sempre teve. E também um sinal é que as pessoas que estão ao seu redor, elas começam a perceber o que está acontecendo com você. Você está desanimado? O que que foi? O que que você está sentindo? E a pessoa geralmente, por falta de autoconhecimento, ela não consegue explicar. Olha, eu estou assim porque eu estou passando por um período. Não, ela não tem um motivo, muitas vezes, que justifique, aparente, né? Que justifique que ela esteja com alguma questão, seja física ou seja emocional. Quer dizer que é super importante aprender a controlar os pensamentos. Exatamente, muito Isso aí. importante. Controlar, entender, né, porque também, às vezes, as pessoas, elas colocam num discurso assim: "Ah, eu sou assim, eu sou essa pessoa que tô sempre com a mente cheia, isso é o meu normal, eu sou aquela pessoa que tô sempre ativa, isso é o meu normal, então eu não paro nunca, isso é o meu normal". E às vezes, com o tempo, esse excesso, ele vai adoecendo, porque todo ser humano precisa de pausas, né, seja pausas durante o dia, seja pausas durante o ano, mas nós precisamos parar, e não que a gente para de pensar, até dormindo a gente está pensando e por isso que a gente sonha, mas a pausa de preocupações, a pausa de pensar no amanhã, a pausa constante que as pessoas têm sobre questionamentos da vida, né. É verdade que o corpo dá sinais físicos que a mente está sofrendo? Sim, tem até um livro, né, que fala que o corpo fala. Então tudo que a mente tenta não lidar, tudo que a mente tenta esconder, então às vezes eu tô com um grande problema aí. É um assunto para outra para outro programa, por exemplo, eu atendi há um tempo atrás um paciente viciado naqueles joguinhos, né, das bet. Ele não contava para ninguém que ele já estava bastante endividado, não queria admitir, e ele começou a ter sintomas no corpo. Então ele começou com uma dor de estômago, que evoluiu para uma gastrite, que evoluiu e ele sentia muitos tremores, daí evoluiu para toda vez que ele ia falava alguma coisa com alguém sobre, que lembrava ele disso, ele passava mal, ele tinha que se retirar, ele tinha dores constantes de barriga. Então, às vezes, aquilo que ele não conseguia falar para a família, para os amigos, ele acabou adoecendo de fato. E aí sim ele recebeu um diagnóstico a princípio de gastrite nervosa, mas o próprio médico, ainda bem, que indicou ele para fazer terapia, porque ele fez os tratamentos que eram necessários ali para tratar a gastrite, mas ele não melhorava. E aí ele veio para a terapia e finalmente ele começou a contar o que estava acontecendo. Então ele escondendo dele, ele escondendo aquilo que estava preocupando, escondeu da esposa, escondeu dos filhos, mas ele não conseguiu, o corpo deu um jeito de colocar para fora aquela dor que ele estava ali tentando fechar, tentando deixar ela só com ele, né. Quais doenças psicológicas mais crescem em silêncio hoje em dia? Bom, são muitas, né. Eu acredito que a primeira delas, que é uma doença que cresceu muito aqui no Brasil, o Brasil
De acordo com os estudos, com as pesquisas, é o país mais ansioso do mundo, por conta de vários motivos, né? Instabilidades políticas, instabilidades financeiras, entre outras coisas. Apesar de ser um país muito bom para muitas coisas, a gente não tem guerras, a gente tem um clima maravilhoso, mas a ansiedade é uma das doenças que mais cresce, porque as pessoas também, além de não procurarem ajuda, de achar que isso é o normal, de achar que porque a ansiedade até um ponto inicial, hoje, por exemplo, eu estava ansiosa para vir aqui para o seu programa, porque era uma coisa nova. Então ontem eu me aprontei, arrumei minhas coisas. Então isso, a ansiedade inicial, ela te leva num ponto importante. Você se prepara, você pensa sobre aquilo. Passou disso, ela começa a dar sinais negativos. E aí é onde eu começo. Tremores nas mãos, boca seca, aquela dor, né, que é no buraquinho do estômago ali. Você começa a sentir o corpo acelerado demais para aquilo que teria que ser normal, porque afinal eu não vim aqui para uma guerra, a gente não veio aqui para uma briga, a gente veio aqui para uma conversa. Então a maioria das pessoas, muitas pessoas sofrem com a ansiedade. Essa é uma das doenças que é silenciosa, por quê? Porque tem pessoas que falam assim, eu sou assim, eu trabalho muito mesmo, eu durmo pouco, eu sou bastante acelerado, esse é meu ritmo, minha família é assim, todos nós funcionamos assim, e eu acho até que não é normal as pessoas que pausam. Como é que você consegue parar? Como é que você consegue desligar no final de semana? Sendo que a vida é essa rotina, que a vida é viver, que eu tenho que aproveitar um pouquinho de tudo. Então a ansiedade é uma das dores mais silenciosas do ser humano, porque as pessoas acreditam que ela é boa, que ela não prejudica, mas a partir dela ela tem ramificações. Então, por exemplo, a síndrome do pânico, o estresse pós-traumático, o burnout, todas essas doenças que está ali dentro de um quadro de ansiedade que hoje no DSM, que é o Manual de Doenças Mentais, ela está ali e dentro da ansiedade generalizada você tem algumas ramificações, como por exemplo a síndrome do pânico, que a pessoa começa a sentir ansiedade e aí parte como o próprio nome diz, que é o pânico, e ela começa a ter medo. Medo das coisas, medo de dirigir, medo de sair de casa, medo de não dar conta e por aí vai. E é interessante que quando as pessoas chegam, e a maioria das pessoas buscam primeiro o médico. Quando ela está sentindo sintoma no corpo, ela vai no hospital e pergunta, doutor, meu coração está acelerado demais, será que eu estou tendo algum problema no coração? Eu estou com taquicardia, eu estou com tremor nas mãos, a minha boca está seca. E às vezes ela vai passando mal. Mas aí quando ela faz o exame, seja de sangue, seja o eletro, tá tudo normal. E aí ela se assusta, porque ela fala, ué, o que está acontecendo? Não, vê de novo aí, tem alguma coisa, eu senti esses sintomas no meu corpo, eu senti, parecia que eu ia ter um infarto, mas aí, na verdade, é a bendita da ansiedade generalizada que a pessoa está tendo ali e é difícil dela admitir para ela mesma ou de contar para um profissional. Legal, legal. O estresse e a ansiedade podem calar o corpo e causar doenças físicas? Com certeza. Além das doenças, como eu falei aqui, das doenças cardiovasculares, porque daí, claro, que toda vez a pessoa tendo isso e ela não tratando com psicoterapia ou com medicação, o corpo vai reagindo. Então, você tem ali algumas alterações, eu já falei, gastrointestinais, algumas alterações no sistema imunológico. Então, algumas doenças, elas começam a aparecer, como, por exemplo, doença celíaca, psoríase, vitiligo, entre outras doenças de pele também. O próprio câncer, apesar de sabermos, através do estudo que muitas pessoas falam que o câncer, ele não é uma doença, ainda não tem provas de que uma depressão, de que uma ansiedade causa câncer. Mas quando a pessoa está sofrendo de ansiedade, de depressão, que ela recebe o diagnóstico, se ela não trata a ansiedade ou a depressão, ou se ela desenvolve isso por conta do medo da morte, medo de adoecer demais, isso implica da pessoa adoecer mais, isso implica do câncer aumentar, dele ser mais agressivo com o tempo. Então, por isso que é importante você fazer o acompanhamento, o tratamento com quimioterapia, todo o tratamento medicamentoso, mas também você não deixar de cuidar da mente, porque tudo isso se intensifica. Quando o cansaço constante deixa de ser físico e vira um sinal de depressão? Eu penso que a depressão as pessoas confundem muito, porque existe nas nossas emoções a tristeza. A tristeza é uma emoção
e ela faz parte. Quem nunca sentiu uma tristeza, ou porque perdeu um ente querido, ou porque perdeu um emprego, ou porque perdeu dinheiro, uma casa, ou teve que mudar de vida e não esperava, não estava esperando aquilo. Mas a depressão, diferente da tristeza, ela tem um prazo muito maior. Então, quando eu tô triste, eu vou lá, eu vejo meu filho, eu vejo, sei lá, um cachorrinho que eu tenho, ou os meus pais, ou um familiar, um amigo querido. Eu sento ali, eu sento na frente de uma praia maravilhosa e eu começo a sentir uma mudança nesse sentimento da tristeza. Já a depressão, ela não é só a tristeza. A depressão, você tem uma baixa autoestima junto ali vinculado, você tem também uma sensação de incapacidade de fazer as coisas que você geralmente faz. Você costuma também a não sentir mais prazer nas coisas que você sentia antes. Você começa a ter sentimento mais negativo. Então, eu vindo para cá, eu começo a pensar: ah, eu acho que não vai dar certo esse programa, eu acho que o Carlos não vai gostar muito da minha entrevista. E aí, às vezes, até desisto de vir, desmarco com você e começo a achar que a vida para mim, para as outras pessoas, vai dar tudo certo. Eu tenho mais pensamentos negativos, eu tenho alteração de apetite, eu tenho alteração de sono, tanto para mais quanto para menos, ou eu durmo mais, ou eu durmo menos, ou eu como mais, ou eu como menos. E aí, para se considerar uma depressão, você tem ali um tempo prolongado, porque você tem a tristeza, o luto, por exemplo, né? O luto, você fica ali um tempo de luto, mas ele vai indo embora. Você passa pelas fases, ele vai indo embora. A depressão não. A depressão ela fica um tempo prolongado até que você não olhe para ela e comece a tratá-la. Você não está preguiçoso, pode estar esgotado emocionalmente. Dá para comentar? Dá, com certeza. Você sabe que esse é um julgamento que as pessoas fazem, que é frescura. Eu tenho uma página que quando eu falo sobre isso, às vezes vem aqueles comentáriozinhos maldosos de pessoas, eu costumo dizer que são pessoas ignorantes, né, que não entendem. E elas falam: "Ah, isso daí é falta do que fazer, isso daí é preguiça, isso daí é porque você nunca precisou trabalhar e pagar as contas", enfim, as pessoas costumam fazer esse julgamento de que ali tem uma preguiça. Na depressão, as pessoas têm uma outra coisa chamada de procrastinação, que é diferente da preguiça. Quando você tem preguiça, você sabe que se você não tem vontade de fazer aquilo e não precisa fazer. Na procrastinação, você precisa fazer. Você se vê fazendo, você se vê gravando lá o programa, você se vê indo bem, mas você não consegue escrever, você não consegue sentar e fazer as perguntas que precisa. Você começa a se fechar. Mas é muito comum, eu já ouvi de vários pacientes que os familiares, principalmente que são os mais próximos e os mais julgadores, dizendo isso que você está sentindo é pura preguiça. Você devia vai pegar uma vassoura, vai varrer uma casa, vai procurar emprego, vai fazer alguma coisa porque você é uma pessoa preguiçosa, nada de depressão. É triste, Legal. mas é real. Como a depressão se manifesta em pessoas que parecem fortes por fora? Também é uma coisa que até essas pessoas, né, que parecem fortes por fora, elas lutam muito para não parecerem depressivas. Então são pessoas que se enchem de tarefas para não dar conta daquele sentimento. Elas se enchem de tarefas, se enchem de culpa por não conseguirem as coisas que elas deviam conseguir. Então, quando ela desmarca um compromisso, porque ela tá sentindo aquela angústia muito forte dentro dela, que ela tá com aqueles sintomas todo de tristeza, ela luta contra isso e, às vezes, por ser um pai de família, um empresário, uma empresária ou até mesmo uma dona de casa, uma mãe, ela fica lutando para que porque ela não se sente no direito de ter uma doença emocional. Ela não se sente, ela acha que ela não, eu não posso ter isso, eu tenho que cuidar dos meus filhos, eu tenho que cuidar da casa. As mulheres, por exemplo, que têm a depressão pós-parto, ela acabou de ter um bebê, ela sente a depressão pós-parto e isso não é somente, né, é o corpo também desenvolvendo ali hormônios, aumento de cortisol, por exemplo, que vai deixando ela mais deprimida. É um novo ser que está ali, é um serzinho, uma criança, mas ela sente tudo isso e ela se sente culpada demais. E por isso que muitas pessoas levam essa doença da depressão, é um dos motivos, um dos principais motivos que as pessoas chegam ao suicídio, porque elas não conseguem lidar com todo esse sentimento, elas se sentem muito culpadas e envergonhadas, então muitas preferem tirar a própria vida a contar para alguém, a contar para uma rede de apoio ou a buscar ajuda para lidar com essa doença. É, isso é triste. Muito.
Qual a diferença entre estar triste e estar deprimido? Sim, a tristeza, ela tem um motivo principalmente, então como aconteceu alguma coisa, recentemente uma família perdeu lá num acidente, não sei se você chegou a ver, uma menina caiu lá de um penhasco, foi muito triste aquilo. Então provavelmente os pais estão ainda, né, passando por um processo de luto, por um tempo não determinado por nós, porque quem somos nós para dizer quanto tempo que um pai fica de luto após perder uma filha e quanto tempo que eles vão sentir tristeza. Mas a tristeza, ela costuma ir passando e transformando em saudade e as pessoas vão vivendo a vida. Eu nunca perdi um filho, ainda bem, mas não imagino a dor que seja. Mas eu citei um caso grave para as pessoas entenderem que a tristeza ela vai se transformando, né, num outro sentimento, a saudade, a lembrança, mas as pessoas vão vivendo outras coisas. Novas pessoas vão chegando, novas situações, às vezes novos projetos, e a tristeza ela vai passando. A depressão, se ela não for tratada, seja com medicamento e psicoterapia, ela só vai piorando. Então a tristeza ela tem um começo, ela tem um motivo e ela tem uma forma de se encaixar, né, e sendo substituída por outras coisas. A depressão, até coisas boas que acontecem, se você está deprimido, Carlos, e eu te falo, você ganhou na loteria, você não vai ficar feliz. Você pode ficar ali, ah, legal, mas isso não é importante para mim. Ou qualquer outra coisa, ó, tá vindo novos netos, tá acontecendo uma coisa incrível na sua carreira profissional. Você não vai sentir prazer nisso. Então essa é a diferença da depressão e da tristeza. Você não sente prazer nem naquelas coisas que você sentia antes. Ok. Hoje, o que se vende de ansiolíticos antidepressivos é uma coisa bárbara. Isso aumenta a cada dia que passa, né? Exato. Na verdade, existe 2 formas de interpretar isso. Primeiro, as doenças, as pessoas estão mais dando conta de que sim, de que existe a depressão, existe a ansiedade, existe transtornos pânico, existe transtorno de estresse pós-traumático, existe bipolaridade, existe, borderline, existe outros transtornos. Então as pessoas estão começando a entender até por essa questão da mídia. Veja, eu estou aqui falando sobre essas coisas, antes não chegava essas informações para as pessoas. Então muitas pessoas começam a se identificar. O grande erro está na automedicação. Então, eu estou ouvindo aqui a psicóloga falando, eu acho que eu tenho ansiedade. E aí eu vou lá por conta própria. Hoje não é permitido, né, você precisa de uma receita. Precisa do Você médico. precisa passar por um médico que vai te dar uma receita e vai primeiro te diagnosticar. Mas o que acontece muito é que eu pergunto: "Ô Carlos, você toma que remédio? Ai, você não pega a receita para mim com o seu médico?" E aí eu começo a tomar por conta própria, pelo meu tempo, tomo de forma desregular. Eu não sou contra a medicação, porque ela ajuda. Eu tenho pacientes que fazem a terapia e acompanham junto com a medicação e eles têm uma melhora muito boa. Quando é a medicação correta, quando não tem o excesso, porque as pessoas também têm um certo preconceito contra os medicamentos que são para a mente. Então você toma remédio para diabetes, você toma remédio para o coração, mas aí quando alguém fala, olha, toma esse remedinho aqui que vai te ajudar a controlar a sua ansiedade ou o seu pânico, ou a sua bipolaridade, que vai ajudar a regular as suas emoções, ou que vai te ajudar a dormir, as pessoas têm um certo receio. Então, elas vão para os dois extremos. Ou elas vão para o excesso do automedicamento, o médico mandou tomar um, mas eu vou tomar dois. Ou também elas não tomam porque elas têm preconceito por achar que isso é coisa para louco, eu não sou doida, eu não vou tomar esse tipo de remédio. Então tem esses 2 caminhos aí que não são legais. O que é importante as pessoas terem o equilíbrio. Assim como eu adoeço, eu posso tomar um remédio para o meu corpo, que eu posso fazer um tratamento para alguma doença do meu corpo fisiológico, eu também, se necessário, claro que não é a primeira opção, mas tem alguns casos que eu peço para o paciente procurar um médico psiquiatra para ajudar a compor o tratamento dele com a psicoterapia. Entendi. Muito bem. Pânico e ansiedade podem ser silenciosos antes do primeiro ataque? Sim, a ansiedade ela vai desenvolvendo, ramificando no pânico. Tanto a síndrome do pânico, como as fobias, né, porque o pânico é um medo intenso, mas antes de chegar a esse medo intenso, eu vou tendo esses sintomas da ansiedade, que eu vou tendo aceleração no coração, boca seca. Tem gente, por exemplo, que tem receio de falar em público. Então eu começo assim,
postergando. "Ô Carlos, não dá pra gente marcar pra outra semana? Ah, não dá pra gente fazer mês que vem? Não pode fazer online? Você faz em casa, você entrevista daí, eu fico na minha casa, eu te ligo", porque eu começo a sentir todas as vezes que eu for sair de casa pra gravar alguma coisa e tá todo mundo me assistindo, eu começo a ficar muito ansiosa. Até que chega um momento, ou porque aconteceu algo que quando eu saí, então eu sofri um acidente, aconteceu alguma coisa grave, a minha mente ela codifica aquilo dizendo: "Perigo". Tem um cachorro ali na entrada, me dá uma boa de uma mordida, então eu associo com sair de casa perigo. Ou eu tô falando aqui no podcast, o nosso amigo aqui que tá gravando começa a dar risada e acha que eu falei mal e faz uma crítica, perigo. Então, a princípio eu vou indo, até que um momento o meu corpo literalmente paralisa. E é impressionante, eu não sei se você conhece alguém que já viveu isso ou que já passou por uma síndrome do pânico e as pessoas elas têm às vezes 3 ou 4 vezes durante a vida toda, se elas tratarem, senão elas vão tendo muitas vezes, mas eu já tive paciente que não conseguiu sair de dentro do chuveiro por quase 4 horas, porque Que absurdo, hein? não conseguia se movimentar, ficou paralisado. Não dá para acreditar, mas é real. A tristeza crônica pode virar doença? Em que ponto acende o alerta? Sim, a tristeza vira doença. Eu citei aquela situação, né, que é uma situação recente aí da mídia, dessa moça que os pais perderam naquele acidente. Se os pais, por exemplo, dessa moça não forem buscar um tratamento para lidar com esse luto, eles podem ter um luto prolongado, essa tristeza vira uma tristeza crônica, eles não conseguem mais sentir prazer em mais nada. Então, não lembro agora se eles têm, por exemplo, outros filhos. Eles não conseguem mais olhar para os outros filhos, sentir prazer em ter os outros filhos, acompanhar, sentir prazer no trabalho, sentir prazer numa viagem, num passeio, em comer, em fazer mais nada. O luto prolongado, ele vira também se não tratado. Às vezes as pessoas vêm porque elas estão em luto, elas não estão com depressão. "Ó, eu vim tratar um luto". E a gente trata o luto, eu sou psicóloga da terapia cognitivo comportamental, não sei se você já ouviu falar, mas a gente identifica com o paciente qual que é, primeiro faz um diagnóstico, né, para identificar qual que é a questão principal que nós vamos trabalhar aqui, colocamos um foco, um objetivo, e eu vou proporcionando para esse paciente pequenos movimentos, exercícios de escrita, de registro, do que nós chamamos de desensibilização, para ele ir entrando em contato com aquilo aos pouquinhos, até que ele começa, a mente dele começa a fornecer os hormônios para ele sentir prazer, para ele sentir satisfação, para ele, quem sabe, sentir até mesmo a alegria, o bem-estar, a paz. Então, se ela não for tratada, ela vira sim uma depressão ou qualquer outro transtorno. Você sorri, trabalha, vive, mas sente que não está ali. Isso tem nome. Por favor, comente, Ana Paula. Isso tem nome, né. Quando tem vários nomes, na verdade, mas quando a pessoa ela tá ali mecanizada, né, trabalhando, fazendo aquele exercício ali diário dela, ela tá num afastamento da realidade. Ela tá no vivendo automático. Sabe quando você chega num lugar sem perceber o caminho? Não sei se você costuma, às vezes, ir para o mesmo lugar, você vai da casa para o trabalho, e aí de repente você fala assim: "Gente, como é que eu cheguei aqui? Eu nem lembro o caminho que eu fiz". Então é porque a mente, ela entrou num processo de mecanização, ali entrou no automático, que ela não está mais sentindo o prazer, não está mais percebendo. Cortaram uma árvore super enorme que ela tinha ali no meio do caminho e ela não consegue mais perceber aquilo. Então ela está num afastamento da realidade, ela está vivendo isso e muitas vezes isso pode se traduzir para várias coisas, como por exemplo o burnout, que é uma doença específica do trabalho, que ela adoece no ambiente de trabalho e ela paralisa ali, ela faz as coisas ali mecanizada, mas ela não está mais sentindo nenhum tipo de prazer. Ou também é uma pessoa que já está ali robotizada, vamos dizer assim, fazendo aquilo, mas sem nenhuma esperança, sem nenhuma expectativa, sem viver o que na técnica nós aplicamos o mindfulness, que é o viver o agora, né? Viver o presente, a atenção plena. A pessoa não tem mais a atenção plena, ela está ali vivendo um robô. O que acontecer com ela aconteceu.
é um tanto faz, e ela só tá indo, ela só tá vivendo, ela só tá fazendo. Ela não sente mais prazer. E isso desenvolve, ela pode estar ali numa doença, ela pode estar também numa depressão escondida, ela tá sorrindo, eu costumo brincar com os meus pacientes, que ela sorri tanto que o dente fica até seco aqui, ó, que não tem mais, é tão automático que não é mais um sorriso natural, que não é mais a verdade, que ela não se conhece mais, ela não se identifica mais. E aí ela pode ter várias rupturas na mente quando ela não veio tratando e cuidando disso. Eu não sei se eu te respondi a sua pergunta, mas é basicamente isso. Respondeu. O que eu sinto hoje é que a violência, ela inibe muitas pessoas de saírem de casa. Eu acho que esse é um outro fator, assim, e atrapalha muito. Eu me lembro antigamente a gente tinha o direito de ir e vir. Você podia andar na rua, você jamais imaginaria ser assaltada. E hoje não. Você sabe que se você caminhar pela rua, você vai acabar sendo assaltada. É meio que inevitável, uma situação dessa. Ninguém quer É, passar por essa sensação. é. Eu acho que isso atrapalha muito hoje. Com certeza, principalmente quando já aconteceu alguma coisa com você. Porque quando não aconteceu algo, ainda você fica assim, você fica com medo, mas você enfrenta. Eu já tratei um paciente que ele sofreu um sequestro, ele com toda a família. E a violência cresce cada vez mais, né? Então, as pessoas, isso facilita muito a pessoa desistir das coisas. Ela desistir de viver por conta disso. Então, quando ela pensa em fazer uma viagem, ou eu tenho um outro paciente que ele tem medo de ficar no hotel porque ele já foi assaltado. Tiraram as coisas dele, mala, coisas de valores, enquanto ele passeava, então não viaja mais. As pessoas costumam paralisar também por conta do medo. E essa é uma situação real, né? Quando eu disse que o Brasil é um dos países mais ansiosos do mundo, um dos motivos é a segurança. Porque hoje você não sabe, se você tá ali sozinha, você para ali, você vai fazer uma caminhada, eu falo pro paciente, ó, faz uma caminhada que é muito bom. Aí nessa caminhada, se ele for assaltado, o que que acontece? Então vai por culpa na psicóloga, né? Você É, mandou eu caminhar e aí olha o que aconteceu. Então realmente isso dificulta, mas nós somos seres humanos e nós somos muito flexíveis, a gente sempre encontra um caminho. Tem paciente que eu falo, tudo bem, você mora num prédio? Mora. Você consegue caminhar dentro do seu próprio prédio, fazer uma caminhadinha aí dentro por 10 minutinhos? Aí eu fico um pouco mais seguro. Ah, você tem algum outro lugar? Então a gente vai procurando saídas, o que a gente não pode é paralisar. é verdade, é super Sempre tem que importante. encontrar uma saída. É super importante. E tem um outro fato, assim, que também hoje acontece, que é muito comum, quando você viaja, na hora que você volta, o pessoal abre sua mala, porque hoje tem jeito de abrir a mala e fechar sem que você perceba e sem mexer no cadeado. Exato. Uma viagem minha, levaram um óculos maravilhoso que eu Nossa, tinha, que eu usava para ler, para perto, para longe, é um óculos espetacular. E você sente uma frustração quando acontece. sim, E assim, eu acho um absurdo esse tipo de coisa acontecer, sim. mas acontece. Acontece. E é justamente eu ensino meu filho, eu tenho um filho de 15 anos, né, e às vezes ele fica muito frustrado quando ele perde alguma coisa que ele gosta, ele é corintiano, infelizmente. E aí esses dias uma camiseta do Corinthians dele enroscou lá, sei lá onde, rasgou uma que ele mais gostava. Então assim, primeiro, a gente desde criança, a gente precisa aprender a lidar com a frustração. Às vezes os pais não sabem como lidar com ensinar o filho a lidar com a frustração. Eu tenho um livro que chama Manual que não veio com o seu filho, que é justamente para ajudar algumas famílias a isso. Então, às vezes as pessoas não conseguem lidar com a frustração, mas também elas não conseguem, às vezes, naquele momento de angústia, a separar, sim, eu perdi, era importante, eu vou ficar triste, eu vou ficar chateado, mas que bom que foi só o meu óculos, porque a minha vida ela é mais valiosa que tudo isso. É um processo, tá? É Não um vou dizer pra processo. você que é rápido, que é simples. Meu filho demorou ali uns diazinhos pra ficar frustrado e triste com a camiseta, mas aí depois ele tá bom, mãe, também vai sair uma próxima edição e daí depois eu vou ter a próxima. Mas realmente a gente fica frustrado. Isso faz parte, a frustração faz parte. A gente aprende também com a frustração. A É. gente evolui, né, com ela. Evolui. Eu vejo, eu faço uma comparação, porque eu vivi muito, então eu faço uma comparação das épocas que eu vivi, o que eu fazia e que eu não posso fazer mais. Eu me recordo quando eu tinha 15 anos, a minha mãe me mandava ir até a rua São Bento
comprar linguiça de Bragança. Então eu tomava o bonde, ia até o centro da cidade, caminhava bastante, ia até a Rua São Bento para comprar a linguiça de Bragança e voltava para casa sem problema nenhum. Sim. Qual a mãe hoje que tem coragem de mandar o filho fazer alguma coisa desse tipo? Sim, hoje é muito mais desafiador, né, até mesmo eu fui do tempo também que a gente brincava na rua até a hora que a mãe chamasse para tomar banho, que já estava tarde da noite, se deixasse a gente ficava lá. E hoje, nas ruas do meu bairro, por exemplo, não tem criança, não tem rede, não tem bola, não tem taco, não tem mais nada. No máximo dentro do meu prédio, que tem uma quadra lá, mas as crianças também, por conta até desse receio dos pais, acabam ficando mais dentro de casa, também estão viciadas em games, em celulares, então tudo mudou. Mas eu ainda acho que é possível, como eu falei, a gente tem que encontrar uma saída para isso. Então, se eu não posso eu conversei isso ontem com uma paciente, que ela falou que o filho dela, com 16 anos, precisa fazer academia, e ele queria ir de bike. E aí com 16 anos ela nunca deixou ele andar sozinho de bike. Eu falei: "Quantas quadras que é a academia da sua casa?" Ela falou: "São 3 quadras". Aí eu falei: "Olha, a saída que eu tenho pra você porque daqui 2 anos ele vai estar querendo tirar a carta e dirigir. Então a saída que eu tenho pra você é você falar pra ele de todo o perigo que pode acontecer, é você acompanhá-lo ele alguns dias pra ver se ele tá atento às coisas, é ele não andar moscando ali com celular, com dinheiro, com coisa. Se ele for assaltado, se alguém pedir a bike, ele entrega, que é o que eu faço com meu filho. Filho, se alguém pedir qualquer coisa sua, não resista, entrega, porque a sua vida vale muito mais do que qualquer objeto, do que qualquer coisa que você acredita que tenha muito valor. Então, a gente está educando hoje. Infelizmente, a gente tem que ensinar isso para os nossos filhos, porque uma hora pode acontecer. Eu estando com ele estando sozinho, ele na porta da escola me esperando. A gente prepara os nossos filhos por uma nova realidade. Não era o que minha mãe dizia: olha, se você ficar na rua até tarde, pode passar alguém, né, e querer roubar seu brinco. Não, ninguém se preocupava com isso. Mas hoje a gente tem que ensinar os nossos filhos que é uma outra realidade, infelizmente. Então eu falo, se você estiver saindo para algum lugar e alguém passar e pedir o seu celular, você não resista, você entregue, porque coisas materiais a gente conquista de novo. É triste, mas é uma realidade que as mães que estão me ouvindo aqui precisam ensinar os filhos desde pequenininhos a isso. É uma realidade dura, né? Muito. Por que tanta gente resiste em procurar ajuda psicológica? Você já ouviu aquela frase, porque psicólogo é para louco? Hum. Olha, hoje tá muito melhor isso. Quando eu formei, ainda tinha muitas resistências, principalmente do sexo masculino, do gênero masculino. Primeiro porque os homens da nossa geração para trás, eles foram acostumados a não falar sobre o sentimento. Então, homem não chora, homem é forte, homem resiste, homem luta, homem enfrenta. E as meninas não. Mas no geral, a psicologia, ela era vista como um profissional que tratava dos chamados doentes mentais, que hoje eu acho que somos todos, a maior parte da população, mas era visto como aquilo que a gente via, por exemplo, no hospital psiquiátrico, que era aquela pessoa que não tinha consciência nenhuma de nada, que estava ali internado junto com os leprosos, que não fazia associação nenhuma, que era totalmente distante de uma realidade. Existe essas pessoas? Existe uma esquizofrenia, existem os tratamentos, existe as pessoas com um transtorno mais grave, né, que você tem ali uma pessoa que ela tem alucinações, né, que ela tem alucinações visuais, auditivas, que ela escuta vozes, enfim, que essas pessoas, você comparando, você fala assim, eu não sou igual. E de fato não. Mas com o tempo nós descobrimos também que a mente, assim como o corpo, ela precisa de tratamento, ela precisa de ajuda. E aí depois que veio esse boom de informações com tecnologia, depois da pandemia, na pandemia eu atendi muitas pessoas que falavam assim, eu não imaginava que isso que eu tô sentindo aqui é ansiedade, que isso que eu tô sentindo aqui é pânico. Eu não imaginava que eu não ia conseguir sair de casa porque eu tô com medo de morrer. E eu já fui 300 vezes fazer o teste do Covid e deu negativo. E eu estou com todos os sintomas do Covid. Então, a partir daí, as pessoas começaram a perceber que a psicologia era uma profissão tão importante quanto as outras.
Se você tem um problema ali, uma dor no corpo, você procura uma fisioterapeuta. Se você tem uma dor nos olhos, você vai procurar um oftalmo. Então, por que não, quando eu tô com alguns sintomas relacionados a todos esses que eu falei aqui, eu não procuro um psicólogo? E por incrível que pareça, eu atendi teve uma época que eu e a minha assistente, nós olhamos a minha agenda, eu falei: "Caramba, nós estamos com 70% homens e 30% mulheres". Isso nunca tinha acontecido antes. Era sempre 90, 80 mulheres, 20% homens. Incrível, né? Como lidar com pessoas que dizem: "Isso é bobagem"? A gente fala: "Tá bom, tudo bem". Eu sou a pessoa que não fico insistindo, sabe. Já atendi pessoas, casais, por exemplo, que a esposa gostaria ou que o marido gostaria que a esposa fizesse terapia. E a pessoa vem e diz assim: "Ó, eu vim porque o meu marido mandou. Eu vim porque minha esposa mandou". Mas eu acho isso uma pura besteira. Eu falo: "Olha, eu não forço nada ninguém aqui, a nada, né, você não nem vacina a enfermeira força a criança a tomar, espera os pais acalmarem e dá o jeitinho lá, que dirá eu aqui tratar você. Por que você acha que é bobagem?". Aí a pessoa começa a falar. Às vezes nisso, nessa conversa, a própria pessoa vai percebendo os sinais. Quando não, eu deixo passar. Eu falo: "Então não tem realmente o porquê você tá aqui, eu não vou forçar". Isso aqui não é não pode ser um castigo, né, tem que ser uma coisa por vontade. Quando é criança, a mãe fala: "Precisa" e vai. Porque se a gente perguntar para a criança se ela quer remédio, ela vai falar que não. Se a gente perguntar para a criança se ela quer ir ao médico, ela vai falar que não, ela prefere ficar brincando. Se a gente falar para a criança se ela quer tomar banho, ela vai falar que não. Agora já o adulto, ele tem autonomia para escolher até mesmo um tratamento. Se ele quer tomar um remédio, se ele quer fazer uma quimioterapia, se ele quer tratar alguma doença, ele tem escolha. Então eu simplesmente deixo para lá. Na Bíblia, Jesus pergunta: "Você quer ser curado?". Porque ele não cura ninguém sem que a pessoa não queira. Então ele sempre faz essa pergunta antes. Eu tô longe disso, eu não curo ninguém, mas a gente trata as pessoas que realmente querem ser tratadas. Por que é mais difícil perceber o adoecimento emocional do que o físico? Justamente porque ele não é visível em nenhum exame, né. Não dá nenhuma alteração, o eletrocardiograma sai tudo certinho, exame de sangue sai tudo normal, ressonância, não tem nenhuma alteração, e aí as pessoas, elas gostariam de ver, é muito mais fácil elas verem alguma coisa ali que justifica. O autismo, por exemplo, apesar de sabermos já que tem sim uma parte ali que vem de uma questão genética, que tem algumas pequenas, mas nenhum exame, o exame do autismo, ele é completamente comportamental, é uma análise clínica que o médico faz. Existem alguns testes, né, algumas coisas, mas não tem nenhum exame como, por exemplo, uma síndrome de Down, que é uma trissomia lá num cromossomo. Então é difícil as pessoas compreenderem ainda nessa geração, talvez nas próximas, talvez isso fica mais fácil. Mas não existe ainda nada que justifique que a pessoa tem um transtorno, seja ele qual for. Eu falo de transtorno porque existem vários, né, então além da ansiedade, depressão, já falei aqui, transtorno bipolar, transtorno depressivo, o transtorno borderline, o transtorno estresse pós-traumático, entre outros, e não mostra, nenhum exame mostra. Exame, físico palpável não. Agora uma anamnese, um exame clínico, uma avaliação de linha do tempo. "Ah tá, e quando você tinha 16, o que que aconteceu? Quando você tinha 8, o que aconteceu? Quando você tinha 20, o que que aconteceu?". E aí a pessoa vai lembrando de sensações, de sintomas que ela já sentiu, e aí vai ficando mais fácil. Mas quando não tem nada que as pessoas enxergam, não tem nada que prova com papel, um documento, é mais difícil. É mais difí O lugar onde você cresceu pode ser o motivo de sua dor hoje. Por favor, comente. Ah, com certeza. O ambiente. Não só falando das culturas, por exemplo, uma pessoa que nasceu num desses países de guerra, então ali já é uma criança que vai sofrer muito, porque ela já está sofrendo num ambiente de muito sofrimento, ela já está vivendo num ambiente de muito sofrimento, de muita dor, perdendo as pessoas assim, pessoas que ama, pessoas que prometeram protegê-las e que estão indo embora. Mas também existe as famílias com ambiente sutil, perdão, um ambiente hostil, que é aquele ambiente ruim, que é aquele pai ou aquela mãe narcisista, que é aquele pai ou aquela mãe estressado demais, que vivem em brigas, em pé de guerra, que tem muita agressão, seja agressão física, agressão verbal. Então aquilo é plantado uma sementinha naquela pessoa de dor e de tristeza. Mas
ela pode ou não desenvolver um sofrimento e uma doença emocional ou uma doença física a partir daquilo. Por que eu digo pode ou não? Eu não sei se você já ouviu uma história de 2 irmãos que, uma pessoa pergunta, um é alcoólatra e o outro é um presidente de uma empresa muito bem-sucedido. E aí pergunta para o presidente, né: "Por que que você se tornou essa pessoa tão bem-sucedida?" Aí ele responde: "Porque meu pai era alcoólatra." E o alcoólatra: "Por que que você se tornou alcoólatra?" Aí ele responde: "Porque meu pai era alcoólatra." Então, às vezes também a pessoa ela vai buscando força, estudando, conhecendo, e ela fala: "Essa vida aqui eu não aceito, eu não quero ser, eu escolho, eu tenho a opção de escolher não ser como aquele que me educou, que me criou. Eu posso e tenho o direito de ser mais feliz, eu tenho o direito de ter uma vida melhor." Escuta, deixa eu te perguntar uma coisa. As crenças limitantes, hoje, em função do abandono da educação, há muitos anos, há 40, 50 anos atrás, já começou a se abandonar a educação. Isso vem ladeira abaixo cada vez mais. A forma também que os pais hoje criam os filhos é completamente diferente da forma como eu fui criado. Existe muita crença limitante nas pessoas. Como é que você lida com isso? Eu acho que nós somos para 2 extremos. Eu penso que alguns pais, algumas famílias foram rígidas demais, e a gente não conversava com os nossos pais. A gente nem entendia, sabe aquela história: "Eu não sei nem por que que eu tô apanhando". E aí os pais de hoje foram para um outro extremo: "Eu vou fazer diferente do meu pai". E aí eu vou para um outro extremo do pode tudo, dou muitas chances e permito tudo. Então, não só houve uma alteração no sistema educacional, onde a escola ficou responsável por educar os filhos e não a casa e não a família, e se acontece alguma coisa na escola, a escola culpabiliza totalmente os pais e o contrário também, né? Se aconteceu alguma coisa, a criança não está aprendendo, está com uma dificuldade, a família joga totalmente a responsabilidade na escola. Então, eu acho que hoje houve esse desequilíbrio na educação, as pessoas perderam a mão, porque eu falo no meu livro lá que a gente precisa ir no caminho do meio, nem para aquele extremo que o filho fazia algo e eu nem dava chance dele explicar e já tomava tapa, e ao invés dele me respeitar, ele só tinha medo e ele nem entendia o porquê daquilo. E aí ele repetia esse padrão com os próprios filhos, porque ele achava que esse era o jeito certo. Mas também não precisamos ir para um outro extremo. Eu trabalhei 10 anos com escola e uma vez eu vi uma mãe perguntando para o filho se ele queria ir ao médico. E aí a criança disse: "Não, hoje não." Então a gente precisa encontrar esse equilíbrio dentro dessa educação. Não só a educação escolar, né, que as escolas precisam, o professor ele precisa sim de muito respeito, as famílias serem aliadas aos professores e respeitar essa profissão tão maravilhosa e tão desafiadora, mas tá um tal de joga a culpa para lá e joga a culpa para cá e ninguém assumindo os seus papéis de verdade e as suas responsabilidades. Então, se a criança chega em casa reclamando da professora, a mãe não busca nem entender o que aconteceu. A mãe já vai lá e fala que ela que paga o salário da professora e quer mandar a professora embora. E o contrário também, se a criança chega de um problema em casa, a professora lá não tem muitas vezes a paciência de entender, de conversar, de chamar a família, vamos fazer uma reunião, vamos ajudar essa criança, não. A mãe já escreve um bilhetão e já quer até tirar a criança da escola porque a criança não teve um bom comportamento. Então eu penso que hoje a gente precisa encontrar um equilíbrio disso, porque senão a coisa vai ficar cada vez pior lá na frente. Como preciso saber se eu preciso de um psicólogo sem mesmo ter uma crise? A psicologia, ela é uma prevenção. Muita gente na pandemia, eu falei da pandemia, mas muita gente falou assim: "Se eu soubesse disso antes, eu já estava fazendo terapia há um bom tempo." Porque a gente não sabe o que nós vamos passar na vida. A gente sabia que a gente ia passar por uma pandemia, que as pessoas iam perder emprego, que as pessoas iam adoecer, que as pessoas iam perder pessoas queridas. A gente não sabia. Então, a princípio, ela entra como uma forma de autoconhecimento. Eu te elogiei com todo o respeito a sua gravata, né? Você se olhou no espelho para ver se estava tudo certinho, para ver se estava tudo alinhado, acredito eu. A terapia, a psicoterapia é uma forma de você se olhar no espelho. Porque às vezes você vem vindo de histórias e de coisas, ai, já perdi vários empregos, por quê? Você já se perguntou por quê? Ai, eu não paro em relacionamento nenhum, acho que isso é normal. Você já se perguntou por quê?
Ah, eu não consegui evoluir profissionalmente. Você já se perguntou por quê? Então, às vezes, olhar para a nossa história, olhar para nós, nos conhecer, nos fortalece. Nunca a psicologia vai deixar a pessoa, a não ser que não seja um bom profissional, né? Porque toda área tem, mas nunca a psicologia vai diminuir ou piorar alguma coisa. O autoconhecimento, ele é muito importante. E não é sobre ler um livro de autoajuda. A gente está falando aqui, ó, um olhando para o outro, ouvindo a tua voz, e eu falando, você já percebeu que toda vez que você me fala disso, você se desvia da cadeira, você tem um comportamento assim, você se lembra de alguma coisa? Então, ela é bom para o autoconhecimento. Óbvio que se você não tem nada, você é uma pessoa que se considera feliz, realizado profissionalmente, tá bem com a família, não tem brigas, não tem nada, não é que você vai precisar ficar fazendo psicoterapia a vida toda. Mas é sempre bom você ir lá uma vez, conhecer, entender, conversar um pouquinho de você, da sua história, da sua vida. Sempre tem algo que a gente pode melhorar, que a gente pode compreender ou que a gente pode prevenir. E eu falar assim: olha, Carlos, você trabalha bastante, quanto tempo faz que não tira férias? Né? E às vezes a gente entender que algo precisa ser feito para a gente prevenir lá na frente que você fique adoecido. Terapia é para quem tem problema ou para quem quer se entender? Os dois. As 2 coisas. Eu preferia que fosse para quem quer se entender, porque aí vai evitar de ter problemas. Vai saber lidar, problemas todos nós temos, mas aí você vai saber lidar melhor com os desafios que a própria vida impõe. Que a vida é cheia de desafios. Todas as fases da nossa vida, desde que a gente nasce, ela tem desafios. Eu falo que é igual videogame, o meu filho eu dou esse exemplo. Ele passa de uma fase, aí eu falo, agora tá tudo bem, aí vem um desafio diferente. Então, para a gente prevenir, para a gente ter mais facilidade, o ideal é que você faça de forma preventiva. Quando você vem tratar, às vezes você vem numa forma muito grave já. Às vezes você vem numa dependência emocional, às vezes você vem numa ansiedade crônica ou numa depressão crônica, que fica um pouco mais desafiador. Mas tudo é possível. Existe um check-up emocional? O que todo mundo deveria observar, hein? Sim, eu costumo dizer que a autoanálise ela pode começar por você fazendo as seguintes perguntas, né? Como eu estou me sentindo aqui? Eu estou me sentindo realizada? Como que está a minha saúde física, por exemplo? Tá tudo bem com os meus exames? Você faz um check-up também anual, né? Você não foge disso? Como que tá a minha relação com os meus familiares, com os meus filhos, com os meus pais? Eu guardo rancor, eu guardo culpa, eu guardo mágoas. Eu fiz as pazes com o meu passado. Eu tenho muitos inimigos ou eu faço muitos inimigos. Eu durmo bem, eu como bem, eu faço atividade física, né? Eu tenho uma vida saudável. Então, todas essas perguntas, elas devem ser feitas primeiro para você compreender um pouquinho de como é que tá a sua vida? Como vai você agora, hoje, né? Às vezes a gente não tá tudo bem, mas eu tenho lá carregando, sabe, há muito tempo, uma culpa de algo que eu fiz lá atrás, uma mágoa. Às vezes eu não falo com meu pai, com a minha mãe, e aí eu falo assim: "E se eles forem embora, eu vou sentir?". É melhor eu ir lá perdoar, fazer as pazes, perdoar. Não é aceitar o que a pessoa fez, mas é tirar de você aquele sentimento ruim. Pedir perdão também, às vezes não é a pessoa aceitar o que você fez, mas é pelo menos você fazendo as pazes com você mesmo sobre aquilo que aconteceu. Eu não sabia, eu não pude ser melhor, eu não pude ser um pai melhor ou uma mãe melhor, mas eu tô aqui pro que precisar. Então, quando você faz essa análise, e no consultório a gente tem lá uma anamnese para fazer isso de forma mais profissional. Eu tô aqui jogando algumas coisas para as pessoas começarem a entender e interpretar um pouquinho melhor. Mas no consultório a gente tem lá uma anamnese e algumas perguntas que eu vou fazendo para o paciente para a gente entender isso melhor. Se você pudesse dar um recado direto para quem está se sentindo vazio por dentro, qual seria? Eu acho que, primeiro de tudo, é que você não está sozinho, que existe pessoas que também estiveram sentindo esse vazio, que isso é uma realidade para muitas pessoas, para você não se sentir culpado por conta disso, porque tudo tem solução e tem mesmo. Então, buscar ajuda profissional, mas também buscar uma rede de apoio. Hoje, Carlos, você pode contar comigo como a sua rede de apoio, por exemplo. A gente se falou, eu estive aqui. Se amanhã você precisar de ajuda, ô Paula, estou aqui com uma angustiazinha, aconteceu uma situação, ou você tem um amigo, ou você tem um parente, ou você tem alguém que você possa conversar, isso é importante. E buscar ajuda profissional. Hoje nós temos não só os profissionais que trabalham de forma particular,
mas nós temos muitos projetos da psicologia dentro das próprias universidades que têm alunos que estão terminando a faculdade, que estão lá sob supervisão de profissionais que você pode buscar ajuda. Nós temos também o SUS que oferece esse serviço, e quando eu falo de SUS, as pessoas pensam, nossa, deve ser muito difícil, mas não é tão difícil assim quanto você imagina que é. Às vezes demora assim um pouquinho, mas é possível você encontrar. Eu conheço vários profissionais que trabalham no SUS e que são ótimos profissionais. O segredo é você não desistir. O segredo é você saber que amanhã pode ser melhor que hoje se você der o primeiro passo. Se você pegar o seu celular e fazer uma ligação, viu, gente? Porque ligação é ótima para isso. Você ouvir a voz de uma outra pessoa ou você falar com uma outra pessoa. Existe também aquele CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, e a gente faz a campanha não estamos ainda em setembro, mas a gente faz a campanha do Setembro Amarelo, para prevenção ao suicídio, e uma vez eu testei para saber se eu não tenho ninguém para falar, eu tô com pensamentos muito ruins. Eu liguei lá para ver e na primeira chamada eles me atenderam. Eu fiz algumas perguntas como se eu fosse, né, um paciente, depois eu parabenizei a pessoa, porque eles funcionam 24 horas com uma escuta ativa, que é uma das coisas mais importantes que às vezes as pessoas estão precisando, serem ouvidas. Então, existe todo tipo de ajuda e todo tipo de apoio. É só você querer e não desistir. Ok. Muito bem, Paula. Por favor, eu abro um espaço aqui para os seus comentários finais. Sim, acho que eu já falei bastante, né, mas acho que é isso. Eu queria agradecer o seu convite, o seu tema, que é essa coisa do silêncio, que a gente precisa falar mais sobre as nossas dores. As pessoas se fecharam muito por conta da internet, as pessoas estão muito solitárias, elas estão conectadas com muitas pessoas ao mesmo tempo. Se olhar lá na minha página, tem muitas pessoas, mas elas estão sozinhas. Então essa coisa aqui da energia, né, do calor humano ainda é muito importante, porque tem muita gente adoecido de forma silenciosa, porque ninguém sabe, ela não conta para ninguém. As redes sociais são um caminho que conecta pessoas, nós nos conectamos através de lá, você entrou em contato comigo através de um outro amigo nosso, mas as redes sociais também afastam, porque o que a gente está vendo lá não é a realidade. A gente pode postar aqui e dizer que nós estamos num podcast lá nos Estados Unidos e as pessoas acreditarem, mas essa não é a realidade. Às vezes as pessoas elas ficam se comparando com a vida feliz que as pessoas postam ali. Mas só o travesseiro dessa pessoa é que sabe de fato o que ela está sentindo. Então não deixe silenciar a sua dor emocional, não deixe silenciar a sua dor no corpo, não deixe silenciar os seus medos, a sua angústia. Procure ajuda, fale aqui comigo, mande mensagem no programa aqui do Carlos, entre em contato com a gente nas redes sociais, busque ajuda, que nós estamos aqui justamente trazendo, né, Carlos, esses temas para as pessoas aprenderem um pouco mais sobre, não só sobre a mente humana, mas sobre a saúde no geral, Principalmente sobre a prevenção, né? sobre a prevenção que é mais Escuta, importante. Paula, eu agradeço imensamente a sua participação hoje no Doença Silenciosa. Foi realmente um prazer muito grande. Estou muito feliz. Eu acho que foi altamente esclarecedor, inclusive para mim. Inclusive para mim, eu confesso. E eu acho que para o nosso público, realmente, eles vão poder desfrutar bastante, porque tem muita coisa para aprender, para prestar atenção. Então, foi realmente valioso. Eu abro espaço para você de novo para dizer onde você pode ser encontrada, porque provavelmente alguém vai querer se avistar com você. Claro, com certeza. Eu não sei se depois vocês vão colocar lá nos comentários também, mas já vou deixar aqui que é o Instagram, que é o @psipamanzoli. Tem o meu site também, que é www.paulamanzoli.com.br e o YouTube Paula Manzoli, o Manzoli é com Z, O e 2 L's e I no final. Então essas são as formas mais fáceis. O WhatsApp tá lá no meu Instagram, que Fale Comigo, tem lá no link da bio, aí você entra em contato lá com a minha equipe, então tá tudo lá nas redes sociais. Que bom. Paula, muito obrigado. Eu sou imensamente grato. Foi um prazer enorme tê-la aqui comigo hoje. Imagina, eu que agradeço imensamente o convite e estou à disposição sempre que quiser falar destes assuntos aí voltados para a psicologia. Muito obrigada mesmo, de coração, foi ótimo. Eu agradeço, eu agradeço. Bom dia,
Boa tarde, boa noite. Hoje tivemos a honra de receber a psicóloga Ana Paula Manzoli, que nos brindou com respostas excelentes. Reitero da necessidade de você ficar consciente sobre a sua saúde. Assista um episódio por dia e ficará completamente inteirado. Esse é nosso objetivo. Lembro que não temos monetização. Isso tudo é feito devido ao amor que tenho no coração. Quero alertar sobre os perigos que corre deixando para ir ao médico somente quando está doente. Isso é um grande equívoco, principalmente depois dos 45 anos. É melhor prevenir do que chegar tarde e viver vegetando. Você pode evitar isso. E assim encerramos mais um episódio do Doença Silenciosa. Lembre-se que informação é prevenção e pequenos cuidados hoje podem evitar grandes problemas no futuro. Se este conteúdo foi útil para você, inscreva-se no canal, ative o sininho, compartilhe esse vídeo com familiares e amigos. Você pode estar ajudando a salvar vidas. Deixe aqui nos comentários a sua dúvida, sugestão ou tema de experiência pessoal. Quem sabe ela não se torna o nosso próximo episódio. Muito obrigado por nos acompanhar e até o próximo encontro. Sempre com mais conhecimento para a sua saúde e bem-estar.